Na escola bíblica dominical de hoje, nós vamos estudar a lição de número 1, a pessoa do Espírito Santo. É a primeira lição do primeiro trimestre do ano de 2021. Na aula de hoje, nós vamos apresentar a revelação do Espírito Santo nas Sagradas Escrituras. Também nós vamos relacionar a pessoa do Espírito Santo com a pessoa de Jesus. Até o final da aula, nós vamos afirmar que o Espírito Santo age no mundo e no ser humano. Seja bem-vindo para mais um estudo da Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. É com muito prazer, com muita alegria e satisfação que mais uma vez nós estamos aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Estamos iniciando o primeiro trimestre do ano de 2021. Durante esses 3 meses, nós vamos estudar o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Quero pedir para você, subscreva no meu canal. Visite também o nosso site www.moldado.com, é o endereço do nosso site. Lá no site você tem os vídeos da Escola Bíblica Dominical e também esses slides você pode baixá-los gratuitamente e estudar conosco a Palavra de Deus. E se você é professor da Escola Bíblica Dominical, você também pode usá-los para dar a sua aula. A lição de número 1, a pessoa do Espírito Santo. Nós vamos estudar a pessoa do Espírito Santo. O nosso Deus é um Deus único que se revela em 3 pessoas: a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Nós vamos estudar a pessoa do Espírito Santo. A nossa leitura bíblica em classe, João, capítulo 14, versículos 16 a 18, também o versículo 26, também o capítulo 16 e o versículo 14. O texto áureo da nossa lição está na carta que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 4, versículo 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Nós não podemos entristecer o Espírito Santo de Deus, porque nós fomos selados, no qual estais selados para o dia da redenção. Todo aquele que não estiver o selo do Espírito Santo não subirá no arrebatamento da igreja, não subirá para encontrar o Senhor Jesus nos ares, porque é o Espírito Santo que nos levará ao encontro com o Senhor. Por isso, precisamos sempre pedir ao Espírito Santo que nos ajude, que nos oriente, que nos conceda força para que nós possamos sempre agradá-lo com o nosso comportamento cristão, com a nossa vida espiritual sempre na sua presença. A verdade prática diz: somente a Bíblia revela a verdadeira identidade e as obras do Espírito Santo. Quem revela? A Bíblia Sagrada. Não é uma frase bonita, sábia, feita por autores até famosos e sábios. Não, nós encontramos a verdadeira identidade do Espírito Santo, que ela está revelada na Bíblia Sagrada, um tema que nós pentecostais vivenciamos com as obras do Espírito Santo. Nós vemos verdadeiramente, temos experiência também
do Espírito Santo atuando na nossa vida e também no seio da igreja. A introdução da nossa lição. Nesse trimestre, então, estudaremos as principais doutrinas que identificam um crente pentecostal. Sabemos que doutrina são textos, versículos e até livros, capítulos que nós reunimos e então desses textos nós juntamos e é formado uma doutrina. Nenhuma doutrina ela é formada com um texto isolado, com um versículo isolado, mas sim a junção de vários textos, de vários versículos e até capítulos inteiros. Nós formamos uma doutrina. Então nós vamos estudar as principais doutrinas que identificam um crente pentecostal. O pentecostalismo no seu aspecto bíblico, teológico e prático. O batismo com o Espírito Santo é a característica básica dos pentecostais. Os dons espirituais e suas manifestações é a demonstração da ação do Espírito Santo no corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a igreja. O batismo com o Espírito Santo é a característica básica de quem é pentecostal. Os pentecostais creem que podem ser aqueles que são batizados com o Espírito Santo, já têm essa experiência do batismo com o Espírito Santo. Aqueles que não têm, muitos estão buscando o batismo com o Espírito Santo. Mesmo aqueles que não buscam o batismo com o Espírito Santo e vivem e convivem e são até membros de igreja pentecostais, creem que podem ser batizados com o Espírito Santo, mas é necessário buscar, é necessário orar, é necessário pedir ao Senhor que o batize com o Espírito Santo. Aí então nós vemos as manifestações do Espírito Santo. O Espírito Santo se manifesta, ele é demonstrado com as suas obras através da igreja do Senhor Jesus, através do corpo da igreja, ou seja, o corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor. A revelação do Espírito Santo nas Escrituras Sagradas é o primeiro ponto da nossa lição, e aqui nós temos a divindade. O que os crentes precisam saber sobre o Espírito Santo? Sobre a sua divindade, a sua personalidade, os seus atributos divinos e as suas obras de acordo com a revelação bíblica. Os crentes precisam saber, precisam conhecer mais o Espírito Santo. Quando nós conhecemos mais o Espírito Santo, nós conhecemos mais da sua divindade. Nós vamos saber que realmente o Espírito Santo é Deus. Saberemos então a sua personalidade. Nós vamos conhecer, nós vamos saber que o Espírito Santo é inteligente, que o Espírito Santo raciocina, que o Espírito Santo tem vontades. Nós vamos ver também os atributos do Espírito Santo. O termo divindade é sinônimo de Deus ou deidade, ou seja, Deus é um ser supremo. Então, divindade é o mesmo que Deus e é o mesmo também, quando nós falamos de um ser supremo, nós estamos falando da divindade de Deus. Então, o termo divindade é sinônimo de Deus, ou também é o mesmo que deidade, ou seja, Deus é um ser supremo.
A primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16, ele disse: a verdade da deidade absoluta do Espírito Santo nas Escrituras e ao longo dos séculos está claro na fórmula batismal e na sua divindade. Ou seja, isso é confirmado na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 3 e o versículo 16, também Mateus capítulo 28 e o versículo 19, nós vemos a fórmula. E nessa fórmula, na fórmula batismal, é que nós encontramos a verdade da deidade absoluta do Espírito Santo. Quando Jesus ele envia os seus discípulos para ensinar, para pregar, e ele envia também para batizar. E então ele dá a fórmula que nós devemos batizar as pessoas, os discípulos, aqueles que recebem a Cristo como Salvador da sua alma, como Senhor da sua vida. Eles devem ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Paulo chama o Espírito Santo de Deus em todas as suas cartas às igrejas, porque o cristão é templo de Deus. O Deus trino e uno habita no crente. Quem é o Deus trino e uno? Já disse no início, o Deus trino e uno, ele é revelado a nós através das Escrituras Sagradas, como Pai, Filho e Espírito Santo. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos 3 e 4, Deus é o Espírito Santo. Deus e o Espírito Santo são uma mesma deidade, é o mesmo Deus Supremo. A revelação do Espírito Santo nas Escrituras, e aqui nós vemos a personalidade do Espírito Santo, a prova bíblica da personalidade do Espírito Santo. O intelectus ou o intelecto, a emoção e a vontade são elementos principais da personalidade do Espírito Santo. Então, o que revela, o que demonstra a personalidade do Espírito Santo? A sua inteligência, a emoção e a vontade ou as vontades do Espírito Santo. A prova bíblica da personalidade do Espírito Santo é o que nós estamos estudando neste momento. Essa personalidade, ela é revelada nas Sagradas Escrituras. E aqui também nós vemos que o Espírito Santo é inteligente, que o Espírito Santo raciocina. Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua primeira carta, no capítulo 2, versículos 10 e 11, ele disse: mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Também o Espírito Santo tem emoção, sensibilidade. O Espírito Santo ama. O Espírito Santo fica triste e tem vontades. Em Efésios 4:30, Paulo, ele confirma isso, dizendo: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Ou seja, nós não podemos entristecer o Espírito Santo. Se a Bíblia Sagrada diz que nós não podemos entristecer o Espírito Santo,
é porque o Espírito Santo fica triste, e a tristeza é uma emoção, é um sentimento. Os dons espirituais. O Espírito Santo é quem distribui os dons espirituais a cada um como quer. Nós precisamos entender que o Espírito Santo, que os dons espirituais são do Espírito Santo. O Espírito Santo, os dons espirituais não é do homem, não é de cada um, não. O Espírito Santo, ele distribui os seus dons a cada um como ele quer. Ninguém ninguém é profeta porque tem um dom de profecia. Não, nós somos todos aqueles que recebem o Senhor Jesus Cristo em sua vida, eles são profetas, porque anunciam o Evangelho, porque prega a palavra de Deus. O dom de profecia, ele vem do Espírito Santo, é o Espírito Santo que concede a ele para ele entregar uma profecia. E daí, se ele quiser usá-lo em um outro dia, ele usa. Se não quiser, ele não usa nunca mais, usa só uma vez. Isso é o Espírito Santo quem sabe. Então, os dons espirituais são dons do Espírito Santo, que ele distribui a cada um como ele quer, conforme Paulo escreveu na sua primeira carta, no capítulo 12, versículo 11. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como ele quer. No dia de Pentecoste, por exemplo, em Atos capítulo 2, versículos 1 e 4, o Espírito Santo desceu sobre todos aqueles que estavam reunidos no cenáculo, pedindo, aguardando esse poder, aguardando o batismo com o Espírito Santo. Sabemos que o poder, ele vem de Deus, o poder vem do alto, e todos aqueles que ali se reuniram com o desejo de receber o batismo com o Espírito Santo, foram batizados com o Espírito Santo, louvavam a Deus com o sinal, e esse sinal eles falavam em línguas desconhecidas daqueles que ali estavam. Portanto, a eles essas línguas eram estranhas, porque eles não a conheciam. A revelação do Espírito Santo nas Escrituras, item 3, diz que os atributos divinos. Quais são os atributos divinos do Espírito Santo? A Bíblia revela todos os atributos, os incomunicáveis e também os atributos comunicáveis, ou seja, os metafísicos e naturais de Deus no Espírito Santo. Os atributos incomunicáveis são: ele é onipotente, ele é onisciente, ele também é onipresente. Então, a onipotência do Espírito Santo, ele é poderoso, também ele é onisciente, ele conhece todas as coisas, ele é onipresente, ele está presente em todos os lugares. O Espírito Santo de Deus conhece todas as coisas, tem poder sobre todas as coisas. O Espírito Santo é Deus. Atributos comunicáveis: a santidade do Espírito Santo, a verdade do Espírito Santo, a sabedoria do Espírito Santo e muitas outras coisas, conforme João 14 e 26. O Espírito Santo e Jesus Cristo. E aqui nós temos um termo que é desconhecido dos cristãos, é desconhecido daqueles que são crentes em Cristo Jesus. Deus é dinâmico, é
eternamente movimento. E aqui nós estudamos a pericorese ou pericoreses. Por isso os teólogos antigos usavam como ilustração a dança ou a uma comunhão perfeita. Sabemos que uma dança, ela é formada, ela é constituída, ela tem a ação, e a sua ação são os movimentos. Esse movimento tem que ser feito, tem que ser um movimento perfeito. Essa comunhão perfeita da dança foi chamada por esses teólogos de pericoreses, que ilustra a divina trindade em seu dinamismo, em sua vitalidade, em sua energia, onde nós vemos ali duas pessoas dançando. Elas dançam e essa dança tem movimento. Esses movimentos são movimentos dinâmicos e precisa de vitalidade, precisa de energia para esses movimentos. Agora veja bem, pericoreses é o termo grego encontrado pela primeira vez na literatura patrística, nas obras de Gregório de Nazianzo. Ele foi um dos grandes defensores da doutrina da Trindade. A pericoreses descreve uma dança de roda característica das crianças em momento de brincadeiras. Peri significa um movimento circular ou um movimento em redor. Coreia, que significa dança, e daí nós tiramos a palavra coreografia, exes, que é um sufixo usado para formar palavras de ação ou o processo. Qual o processo da dança? Qual a ação da dança? Qual o estilo da dança? Então toda dança tem um estilo, toda dança tem um processo, toda dança ela é formada de enfim, ela tem os seus estilos, tem a sua formação. É preciso uma mentalidade boa, é preciso um raciocínio, é preciso habilidade, é preciso usar a mente para então dançar. Então, continuando assim, a pericoreses era a palavra para o nome de uma dança tradicional. Essa dança era constituída em que um grupo de pessoas, geralmente essas pessoas eram crianças, dançavam de maneira circular e de mãos dadas. Uma criança ficava no meio, enquanto as outras de mãos dadas ficavam girando ao seu redor em círculo. Em certo momento, a criança que estava no meio vinha para a roda e alguma da roda vinha para o meio. Era uma dança de crianças, mas quando nós falamos em danças, nós vemos esses movimentos, esses mesmos movimentos em todos os estilos de dança. Outro pai da igreja, chamado João Damasceno, foi mais fundo que Basílio no estudo do termo. Ele foi um teólogo do período antigo, que imaginou a Trindade como uma dança eterna e uniforme. Ele imaginou as três pessoas da Trindade dançando num círculo de mãos dadas. Ele usa esta antiga dança como uma ilustração à mútua interpretação e coabitação das três pessoas da Trindade. Segundo ele, estão entrelaçadas em uma unidade circular, em um permanente movimento e integração. O Espírito Santo e Jesus Cristo, ainda falando sobre a pericoreses, é um termo teológico. Esse termo ele é desconhecido no meio evangélico, que expressa a relação íntima entre a Trindade divina, Pai, Filho e Espírito Santo. A relação íntima entre o Filho e o Espírito Santo se dá nesses termos e ela é eterna. 1 de João, capítulo 5, versículo 7 diz: porque três são
os que testificam no céu: o Pai, a palavra que é Cristo e o Espírito Santo. E esses três são um. No item de número 2, nós vemos aqui: ele me glorificará. A expressão de Jesus, quando se referiu ao Espírito Santo, ele me glorificará, não significa que o Espírito Santo não deve ser adorado. Nem por isso nós vamos dizer também que o Pai que glorifica o Filho também não deve ser adorado. João 17,5, Jesus disse: e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Quando nós glorificamos a Deus, nós glorificamos o Pai, nós glorificamos o Filho, nós glorificamos o Espírito Santo. Quando nós glorificamos o Pai, nós estamos glorificando o Filho, nós estamos glorificando o Espírito Santo. Quando nós glorificamos o Filho, glorificamos o Espírito Santo e glorificamos também o Pai. Quando glorificamos o Espírito Santo, também glorificamos o Filho e também glorificamos o Pai. Portanto, nós não temos nenhuma dúvida quando nós glorificamos a Deus. Glorifique a Deus e você estará glorificando ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. O efeito prático da pericoresis é isso. Quando expressamos a nossa adoração ao Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, o Pai é glorificado, o Filho é glorificado e o Espírito Santo também é glorificado. Portanto, não faz diferença alguma você glorificar a Jesus, ao Espírito Santo ou a Deus. No quarto item, fala do consubstancial com o Filho, ou seja, consubstancial quer dizer da mesma substância. E aqui nós vemos a mesma substância, a mesma matéria que há no Pai, há no Filho e há no Espírito Santo. O Senhor Jesus prometeu enviar o Consolador e o identifica com o Espírito Santo. Ele disse: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são da mesma substância, são da mesma matéria. Por isso, quando você glorifica quando você glorifica Deus, quando você glorifica o Pai, o Filho e o Espírito Santo, você está glorificando um como o outro, porque eles são da mesma matéria, são consubstancial, são juntos, são da mesma matéria, são da mesma substância. Jesus disse que o Pai vos dará outro Consolador. A palavra outro em grego, empregada nessa passagem, significa ser alguém da mesma natureza, da mesma espécie, da mesma qualidade. O Espírito Santo, portanto, é alguém como Jesus, da mesma substância, da mesma glória e do mesmo poder. Quando Paulo visitava os lugares, os locais, quando Paulo estava na sua missão de evangelizar, ele passou por uma cidade. Lá nessa cidade, ele encontrou um tal de Elimas, que atrapalhava Paulo, que não deixava Paulo pregar o evangelho ao procônsul. E nós vemos então que em Atos 13, 9 e 10, Paulo diz, todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, fixou os olhos naquele homem que atrapalhava ele fazer a missão, pregar o evangelho, anunciar a salvação ao procônsul. E Paulo disse:
Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Então Paulo aqui está cheio de poder, está cheio do Espírito Santo e com autoridade de Deus, com a autoridade do Espírito Santo na sua vida, ele diz: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? O Espírito Santo age no mundo e no ser humano. No mundo, nós vemos a ação do Espírito Santo na criação, na preservação do planeta. Em Gênesis 1 e 2, fala da criação, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Na preservação, Atos 104, ou Salmos 104 e o verso 30 nos diz: envias o teu Espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. A operação do Espírito Santo no dia a dia, Romanos 8 e 26, e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O item de número 2, o Espírito Santo no plano divino da salvação. Foi o Espírito Santo que conduziu a história da redenção humana por meio da nação escolhida de Israel e inspirou os profetas. Foi uma ação do Espírito Santo. O Espírito é a primeira pessoa com quem o pecador tem contato quando vem a Cristo. Antes de vir a Cristo, é necessário que o Espírito Santo o convença. É necessário a ação do Espírito Santo na vida do pecador. 1 Coríntios 12, 3, Paulo diz: e ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Então é necessário a ação na vida de um pecador para que ele diga que o Espírito Santo é o Senhor, que Jesus é o Senhor, que Deus é o Pai, que Deus também é o Filho, que Deus é o Espírito Santo. Então, somente pelo Espírito Santo há esta crença de que Deus é único e se revela ao homem nessas três pessoas, na pessoa do Pai, na pessoa do Filho e na pessoa do Espírito Santo. Em João 16, 8, diz assim: quando ele vier, Jesus disse, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então nós vemos aqui a ação do Espírito Santo na vida do homem, para que ele diga: Jesus é o Senhor, Jesus salvou a minha alma, Jesus perdoou o meu pecado, Jesus transformou a minha vida. Um homem só pode dizer isso quando o Espírito Santo agiu na vida dele. Então, o Espírito Santo é a primeira pessoa com quem o pecador tem contato quando vem a Cristo. O terceiro item do terceiro ponto, do terceiro tópico da nossa lição: o Espírito Santo também age na vida humana. O Novo Testamento registra o início da dispensação da plenitude do Espírito. E essa nova era começou com a descida do Espírito Santo no dia de Pentecoste, que é uma
promessa que o profeta Joel profetizou no capítulo 2, a partir do versículo 28 a 30, o profeta Joel falou da descida do Espírito Santo sobre toda a carne. No Novo Testamento, em Atos capítulo 2, versículos de 1 a 4, nós vemos que essa promessa teve início. Não que ela se concretizou, mas ela teve um início. O Espírito Santo desceu sobre todos aqueles que estavam reunidos com poder, e ali então eles foram revestidos do poder do alto. Na verdade, o Espírito Santo já atuava na vida deles. O que eles receberam foi um revestimento de poder, conforme Jesus disse em Lucas capítulo 24, versículo 49, que eles deveriam ir para Jerusalém, e lá em Jerusalém eles seriam revestidos de poder. Foi o que aconteceu na vida daqueles que ali estavam reunidos. Após eles receberem esse revestimento de poder, Jesus então os envia para que eles fossem por todas as terras, para que eles fossem pregar por todas as terras, em todos os lados, onde eles estivessem, que eles anunciassem a salvação em Jerusalém, em Samaria, enfim, nos confins da terra, eles pregassem o Evangelho. João 14,16, Jesus disse: e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro Consolador, outro Conselheiro, outro que esteja com vocês. Ele é o nosso companheiro para estar com vocês para sempre. Nos dias atuais, o Espírito Santo continua atuando na vida dos crentes. Ele não parou. O Espírito Santo continua revestindo crentes de poder. O Espírito Santo continua distribuindo seus dons espirituais àqueles que estão buscando, àqueles que estão prontos para serem usados por Ele, para que possam então, com aquele dom, fazer com que a igreja cresça por meio dos dons espirituais. Então, por meio do fruto do Espírito, também o Espírito Santo atua por meio do fruto do Espírito, conforme Gálatas capítulo 5, versículo 22, por meio das manifestações dos dons espirituais que nós estamos acabando de falar, conforme 1 Coríntios capítulo 12, versículos 4 a 11. Deus abençoe ricamente a sua vida, Deus abençoe poderosamente a sua família, e até a próxima oportunidade, até a próxima lição da Escola Dominical. Nós estamos estudando essas lições maravilhosas da Palavra de Deus. Esteja conosco nesse estudo, para que Deus continue assim falando conosco através da sua gloriosa palavra. Que você tenha um ano cheio de vitórias, cheio de bênçãos, cheio de graça, que o amor de Deus permaneça na sua vida, que a graça de Deus permaneça na sua vida, que o desejo de conhecer a Deus, que a busca por Deus continue sendo ativa na sua vida neste ano de 2021, e assim juntos, eu e você, podemos então transmitir a palavra de Deus a este mundo carente da salvação. Deus te abençoe, um feliz ano novo, ou um feliz mundo novo para nós, em nome de Jesus.